É preciso também analisar as várias sinalizações, né, que vêm sendo dadas por alguns integrantes da direita. Valdemar Costa Neto dizendo na última semana Donald Trump seria a única saída. No dia de hoje menciona que os filhos de Jair Bolsonaro sairão candidatos ao Senado Federal. Enfim, vão reforçar a ideia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o único nome do Partido Liberal. A gente vai trazer isso em detalhes também, mas deixa eu chamar o Nelson Kobayashi, está aqui no estúdio. Nelson, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. As análises sobre as falas de Eduardo Bolsonaro, é preciso interpretar, trazer, destacar o quê? Ele envia recados para quais pessoas? Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, aqueles outros que são apontados como possíveis candidatos à presidência em 2026. Já há um movimento dos partidos para deixar Jair Bolsonaro de lado, entendem que possivelmente ele será condenado e por isso já avançam na articulação para escolher nomes para 2026. Para quem Eduardo enviou esse recado? Para muita gente, viu, Caniato? Primeiro, boa noite a você, boa noite aos meus colegas aqui de bancada, ao Mota, ao Beraldo, a todos que nos acompanham nos Pingos nos Is. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora, em relação a essa fala do Eduardo Bolsonaro, ele está deixando muito claro o que pensa. Esses últimos meses, em especial, em que tudo isso tem acontecido, ele perdeu um pouco o filtro e está falando ali com toda a autenticidade do mundo o que de fato pensa. E ele está deixando claro de que ele não quer ver movimentos políticos pensando numa sucessão do Jair Bolsonaro sem a participação efetiva da escolha desse nome à sucessão do próprio Jair Bolsonaro. Só que tem uma questão na política. A gente tem que levar em consideração que é a arte das construções, das pontes, do diálogo, da conquista do relacionamento através do tempo e da maneira como vai fazendo inclusive algumas concessões. Não cabe na política esse tipo de carteirada. Isso aí afasta os interlocutores, em especial os interlocutores mais importantes nesse caso, que são governadores, líderes partidários. Então esse tipo de carteirada pelo Eduardo Bolsonaro pega mal e o isola cada vez mais. Ele está num processo de isolamento constante desde que foi para os Estados Unidos, desde que tudo o que veio acontecer depois com os anúncios de Donald Trump, com o agravamento da situação do próprio pai. E quando a gente olha para os resultados que isso tem gerado, em especial no campo político, a gente vê que o Eduardo Bolsonaro não está colhendo bons frutos. Estou falando da popularidade do presidente Lula, que subiu, depois se estagnou, mas de início subiu, depois que tudo começou a acontecer a partir das suas ações. Estou falando da queda de popularidade do Tarcísio no confronto com o presidente Lula, segundo as últimas pesquisas. Então o Lula ganharia inclusive do Tarcísio, que seria, meses atrás, um sucessor natural, mas que agora recebe ataques, fogo amigo do Eduardo Bolsonaro. Aliás, não sei se é tão amigo assim, né? O Eduardo do Tarcísio, depois das conversas que foram reveladas, criminosamente reveladas pela polícia em relação ao celular do Jair Bolsonaro e as críticas que o Eduardo faz ao governador Tarcísio. E a questão é a seguinte, está ficando claro, tamanha transparência do Eduardo Bolsonaro, que o que ele quer não é, de fato, um governo de direita no ano que vem, ganhando a eleição. O que ele quer, de fato, parece ser alguém que o Jair Bolsonaro abençoe para que depois haja uma dívida com o Jair Bolsonaro a ser paga. Então é uma questão de interesse pessoal, familiar, muito claro. Não tem interesse público acima dos individuais aqui, tem interesse pessoal, familiar. Porque se ele, de fato, fosse alguém que quisesse simplesmente alguém que ganhe do Lula, que ganhe do PT, que tenha um pensamento liberal na economia, que pense o Brasil gerando riquezas, que atraia investimentos do mundo todo, que trabalhe para se gerar a segurança jurídica necessária para o que o Brasil precisa para crescer livre de quaisquer amarras ideológicas maléficas que fazem mal aí ao nosso Brasil, ele não estaria carteirando desse jeito a necessidade de uma bênção pessoal do próprio pai a quem quer que seja. Tá claro que o Jair Bolsonaro está inelegível. É possível que haja uma reversão disso? É possível, mas não é provável. É muito difícil que isso venha acontecer, então já tem que começar a trabalhar a família Bolsonaro com o que se tem na mesa. E o que se tem na mesa é uma situação de inelegibilidade, justamente ou injustamente, devidamente ou indevidamente.
qualquer que seja a crítica, essa é a realidade que está posta. E politicamente deveria já, não só o Jair Bolsonaro, mas o Eduardo, principalmente, que parece estar um pouco mais efusivo em relação a essas questões, começar a pensar estrategicamente numa construção de sucessão. E a construção da sucessão não passa por esse tipo de carteirada. Política é relacionamento e, nesse quesito, o Eduardo Bolsonaro está se isolando cada vez mais e vai dificultar cada vez mais a sua participação especial em qualquer decisão que seja para as eleições de 2026.